Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vocês podem fazer uma oração em nome de Jesus pela mensagem dessa manhã. Obrigado, Senhor. Aqui estamos, Pai. Sei que, Pai amado, poderia ter me preparado muito mais. Mas com aquele pouco que eu pude, Pai amado, buscar saber. Ajuda o Senhor para poder durante a mensagem que venha tocar corações e contribuir para que se aproxime de Ti, Senhor meu Deus. Amém. Glória a Deus. Abra por favor a sua Bíblia, graça e paz, né? Amém. Abra por favor a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Eu vou estar lendo o versículo 22 e o versículo 23. Amém? Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar meditando junto com os irmãos a respeito desse dom gratuito, a vida eterna, a salvação que há em Cristo Jesus. Nós temos buscado isso, nós temos buscado entender a mensagem um pouco melhor para poder transmiti-la um pouco melhor, para que todos possam ouvir essa mensagem e ter a mesma oportunidade que nós tivemos de receber Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para viver essa realidade, esse dom gratuito que nos foi dado, a vida eterna. E eu gostaria de, junto com os irmãos, nós analisarmos juntos uma passagem onde Deus ele envia ali o seu servo para ministrar uma família que até aquele momento ela representava ali um grupo de pessoas que, para os discípulos daquela época, não eram dignas de receberem a salvação, dignas de fazerem parte da família de Deus. Até aquele momento eles entendiam que apenas Israel, o povo de Israel, era o povo de Deus. E essa passagem ela é muito interessante, pois é a passagem onde nós temos aqui o relato do primeiro gentio ali sendo alcançado, né? Os gentios recebendo ali o Evangelho. Essa passagem está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, gostaria de ler com os irmãos. Atos, capítulo 10. A partir do versículo 1, está lendo aqui junto com vocês, para que a gente possa destacar algumas coisas, meditar sobre elas, que o Senhor possa falar no nosso coração em nome de Jesus. Atos capítulo 10, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
e ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Glória a Deus. Amém. Então aqui há este homem, por nome Cornélio, e ele tem ali uma visitação de Deus. É interessante nós notarmos, irmãos, que a Bíblia aqui ela diz para nós que Deus, ele recebeu a oração daquele homem que nem ainda conhecia Jesus, mas era um homem que temia Deus, ele acreditava em Deus e ele buscava ter uma vida de acordo com esta fé que ele tinha em Deus, mesmo sem ainda ter conhecido o caminho, a verdade e a vida. Nós lemos lá em Isaías 59, nós falamos aqui, nós referenciamos esse texto, de que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, e encobre, o rosto dele de ouvir as nossas orações. Mas nós vemos aqui pela palavra de Deus que, no caso de uma pessoa que não estava ali ciente da palavra de Deus, não conhecia as alianças, estava separado da comunidade de Israel, como nós sabemos que o homem sem Deus, sem Jesus, ele está separado, ele está sem Deus no mundo. Ainda assim Deus ouviu a oração deste homem. E aí isso me traz à memória um outro texto que fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que Deus tem um olhar especial para aqueles que não foram avisados ou não foram ensinados ou não têm consciência da palavra de Deus, mas que têm um coração que deseja Deus. Então, a Bíblia vai nos revelar aqui no decorrer do texto que o Senhor, ele não é parcial, mas ele está com o coração aberto para todas as pessoas do mundo todo que desejem de todo o coração o buscar. Como está escrito em Jeremias, inclusive, Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós lemos nessa passagem aqui algo interessante, que as orações e as esmolas, as obras de caridade que aquele homem fazia, Deus contemplou, Deus recebeu, mesmo sendo uma pessoa fora da igreja, vamos dizer assim, uma pessoa que estava lá fora, que não conhecia a palavra, que não conhecia ainda Jesus, mas o Senhor mesmo se encarregou de enviar alguém para falar do Evangelho para esse homem e para a sua casa. Amém? Então, nesse texto aqui que nós lemos, nós vimos essa introdução. Aí, pulando para o versículo 28, quando Pedro, então, ali, ele é visitado por Deus também, porque naquele momento, como eu falei no início, para os judeus, a salvação era só para os judeus, só para Israel. E Deus ali então visitou Pedro naquele mesmo período onde o anjo apareceu a Cornélio, Deus também visitou a Pedro e revelou a ele que ele não deveria desprezar os gentios, as pessoas que não eram judias ali, pessoas que não eram de Israel. Então Pedro teve uma revelação, o Espírito Santo falou com ele, e no mesmo instante ali que ele estava meditando nessas coisas, os servos, as pessoas que Cornélio enviou para ir até ele, chegaram até aquela casa onde ele estava. Então juntou tudo, ele teve a convicção, a certeza de que aquilo era coisa de Deus, de que aquele momento era revolucionário, era uma inovação, irmãos. Tanto que quando Pedro volta dessa experiência, dessa pregação que ele foi fazer lá na casa de Cornélio, ele teve que justificar-se com a igreja em Jerusalém, com os irmãos da igreja de Jerusalém. Ele teve que se justificar por que ele entrou na casa de um gentil. Então, esse momento é o momento dos mais importantes acontecimentos da história da humanidade, porque foi quando o Evangelho foi revelado a nós, que não nascemos lá em Israel, que não somos descendentes de carne, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, esse momento, o Evangelho ele é aberto para os confins da terra, que é algo que o próprio Senhor Jesus havia anunciado aos discípulos, quando ele estava subindo ao céu, que eles receberiam
do alto poder para serem as suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa palavra ela começou a se cumprir nesse momento. A palavra do Senhor começou a chegar aos confins da terra, aos gentios, a todos os povos, e não somente a Israel. Então, no versículo 28, Pedro já está lá na casa daquele homem, e ele começa então dizendo: vós bem sabeis, versículo 28 de Atos 10, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, indago, por qual motivo me mandaste chamar? Olha que interessante, irmãos. O Pedro nem sabia por que o motivo, como que chegaram até ele, como que aqueles homens chegaram até ele, o que ele estava fazendo ali. Olha que fé. É essa disposição que o Senhor ele quer encontrar em cada um de nós. Nós não precisamos entender todas as coisas. Nós só precisamos obedecer quando o Senhor nos chamar para ir até alguém. E eu acho, irmãos, que nos nossos dias talvez a gente precise dessa revelação, porque muitas vezes nós nos comportamos como se as pessoas de fora não fossem dignas da salvação que há em Cristo Jesus. Assim como Pedro entendia dessa forma, né, que era contra a lei um judeu associar-se a qualquer gentio sem, e nem mesmo uma breve visita. Então que o Senhor possa iluminar o nosso coração, irmãos, para que nós possamos estar dispostos a fazer visitas àqueles que estão lá fora, ou a receber em nossa casa pessoas para que possam nos visitar, e quem sabe a gente preparar ali um café, um ambiente agradável e propício para que possamos compartilhar da nossa fé, dar o testemunho da salvação de Jesus para todos os homens, para toda a humanidade que nos alcançou. Possamos receber essa revelação assim como Pedro recebeu, de que sim, nós devemos fazer uma visita. Nós devemos sim nos aproximar daqueles que estão lá fora e dar a eles a mesma oportunidade que nós tivemos de ouvir o Evangelho. Às vezes, irmãos, nós temos falado muitas vezes para as mesmas pessoas que têm recebido várias e várias oportunidades e não querem ouvir. Nós temos aqui na nossa igreja, mas eu creio que isso é uma realidade em todas as igrejas, onde nós ouvimos convites e mais convites. Convites para participar de reuniões, convites para participar do relógio de oração, convites para fazer evangelismo, convites e mais convites. E será que nós estamos atendendo a algum desses convites? Eu sei que às vezes não dá para atender todos, mas será que nós temos atendido algum? De tantos e tantos convites que nos são feitos todas as semanas, todos os domingos à noite aqui, convites são feitos. Venha para o culto, venha para a oração, vamos fazer a obra, venha aqui para o curso de Libras, tem tantas e tantas atividades, Ministério das Mulheres, Mulher de Atitude, Coral, campanha, os cultos aqui pela manhã, consagração, escola bíblica dominical, convites e mais convites, oportunidades e mais oportunidades. Mas uma coisa, irmãos, é certa, a gente não sabe até quando a oportunidade vai estar batendo na nossa porta e quando ela chegará novamente, caso ela passe por nós, sem que a gente tenha pego, sem que a gente tenha aproveitado bem. Então é algo para a gente pensar, meditar, refletir, quem sabe levar aí a um ajuste, um conserto, para que você possa aproveitar as oportunidades que têm sido dadas. Então o Senhor, ele aqui então envia Pedro para levar a palavra do Evangelho agora para um outro povo, para os gentios. Então ele continua dizendo aqui, a Bíblia diz, versículo 30, ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Tenho que parar novamente aqui, irmãos. Um homem sem o entendimento da palavra, sem conhecer a Jesus. E ele estava em oração e em jejum, e fazia
caridade, dava esmolas ao povo. Quantos de nós temos vivido isso hoje, tendo o entendimento, tendo o ensinamento, semana após semana nós temos sido ensinados ao Senhor, pelo Senhor a essas práticas, a orar, a jejuar, a nos importar com o próximo, a ajudar pessoas que estão à nossa volta. Quantos de nós temos feito isso, tendo o entendimento da palavra, tendo o ensinamento do Senhor em nossas vidas, e nós olhamos para a vida de Cornélio e olhamos que ele fazia todas essas coisas mesmo sem ter o entendimento. Subitamente, ele contando aqui para Pedro, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Aleluia! Olha que responsabilidade, né, irmãos? Mas Pedro estava ali na obediência, estava na dependência total do Senhor, o Espírito Santo estava ali com ele. O Senhor Jesus estava ali presente na vida dele para poder agora estar diante daquela casa, diante daquela família, com essa enorme responsabilidade de dizer algo que fizesse sentido para eles. Porque foi isso que Cornélio falou. Estamos aqui, na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo o que o Senhor te ordenou a dizer-nos. Agora, fala aí, diz aí, o que a gente precisa ouvir? Ele estava ali com o coração receptivo, com toda a sua casa ali preparada, considerando a palavra de Deus, irmãos, como uma pérola. E é isso que a palavra mesmo fala sobre quando nós insistimos em lançar a palavra a pessoas que não querem ouvir, que não têm interesse de ouvir, que nós temos falado. A Bíblia fala disso como lançar pérolas aos porcos. Mas aqui, nessa casa, essas pessoas estavam realmente considerando a palavra de Deus como uma joia, como um tesouro, como uma pérola. Eles não estavam interessados em mais nada a não ser ouvir a palavra de Deus, considerando que aquele homem era um homem de Deus, considerando que eles estavam na presença de Deus. Olha essa fé, olha o ambiente que estava preparado, irmãos. Quantas vezes a gente está em ambientes, às vezes até na igreja, ministrando louvor ou aqui participando, e a igreja está totalmente parada, não reage, não tem nenhum interesse, muitos conversando, muitos dando risada, muitos gritando, falando. Mas aqui nessa casa havia reverência. Por quê? Porque eles entenderam que ali estava a palavra de Deus. Estava ali um servo de Deus. E que a palavra de Deus era aquilo de mais importante que eles precisavam naquele momento. Né? Então, que isso possa nos ensinar, irmãos, nos despertar, nos incomodar. Essa palavra é para nos incomodar mesmo. É para nos tirar da zona de conforto e do conformismo, em sermos mornos, em encararmos as coisas de Deus como coisas comuns, quando na verdade são coisas extraordinárias, são coisas eternas, estão acima de tudo. Eu lembro que quando eu tive a primeira experiência com a profecia, numa reunião de oração aqui, onde eu ouvi o Senhor falando comigo na primeira pessoa, e aquilo simplesmente me deixou de queixo caído, me impactou muito, porque eu não sabia que isso era possível, que isso acontecia, que Deus falava com os homens. E através do dom de profecia, usando a vida de um outro irmão, Deus falou comigo coisas que só eu sabia, que eu orava em pensamento na minha cama. E eu fiquei maravilhado com aquilo, eu fiquei espantado. Mas para muitos isso é comum. Mas para mim aquilo foi extraordinário, foi revolucionário, abalou as minhas estruturas, mudou os meus pensamentos, as minhas ideias que eu tinha acerca de tantas coisas racionais, que eu encarava de forma somente racional. E eu pude ali ter essa experiência, entender que havia outras realidades, que haviam realidades espirituais acima do nosso entendimento e que Deus ele está presente. Deus está vivo, agindo no meio de nós, falando ao coração dos homens, chamando-os ao arrependimento para ter uma vida de comunhão com Ele, em nome de Jesus.
E foi o que aconteceu aqui nessa casa. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Ele disse assim, versículo 34. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Então ele começa aqui a pregar o evangelho, irmãos. Ele anuncia que há um evangelho da paz. O evangelho onde nós temos paz com Deus. O evangelho onde Deus agora fala aos homens. O evangelho agora onde Deus abre os nossos olhos para outras realidades que estão além daquilo que o nosso olho enxerga. Aleluia! Deus, ele não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade, mas ele recebe todo aquele que o teme e que deseja o buscar, que deseja encontrá-lo. Então ele diz aqui, no versículo 37, esta é a palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, como também em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia, e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Essa aqui é a mensagem do Evangelho, irmãos, que Pedro pregou àquela família. E se nós continuássemos a ler aqui, veríamos que eles tiveram ali uma experiência com Deus. O Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. E eles tiveram ali então o contato com o sobrenatural de Deus, com a realidade do Espírito. Eles tiveram então ali um novo horizonte sendo aberto diante dos seus olhos, uma nova vida, uma nova esperança, uma esperança viva, a vida eterna, a consciência do céu, a consciência da presença de Deus, agora não mais fora, mas agora dentro deles, né? Eles nasceram de novo, eles viveram ali aquilo que nós temos e que carregamos, essa reconciliação com Deus, com o Pai. E aí eu gostaria de destacar então alguns pontos dessa mensagem, dessa palavra aqui, para que nós possamos também estarmos preparados quando Deus nos enviar para alguém, para uma família, para uma casa, quem sabe uma multidão, para levarmos a mensagem do Evangelho. Então, nós podemos destacar algumas coisas aqui. Que, número 1, Jesus Cristo é o Senhor de todos. Eu estou destacando aqui alguns pontos da pregação. Pedro, ele disse, Jesus Cristo é o Senhor de todos. 2, Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder. 3, ele caminhou por toda parte, realizando o bem, salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. 4, nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Número 5, Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas, que previamente ele escolheu para este propósito. Número 6, e foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar, que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Creio que esse item aqui, irmãos, talvez ele carregue ali uma das coisas mais importantes, porque é onde traz aqui o destaque daquilo que o próprio Senhor Jesus mandou a gente pregar. Foi isso que Pedro disse, e foi ele mesmo que nos mandou pregar
a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele, Jesus, que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Contextualizando para os dias de hoje, nós podemos dizer que foi Jesus. Deus, ele centralizou tudo no Senhor Jesus. A salvação, o dom gratuito e o juízo. Porque haverá o julgamento um dia. Um dia nós estaremos, o ser humano, as pessoas estarão diante de Deus. E seremos julgados, irmãos, não necessariamente, primeiramente por aquilo que nós fizemos, as nossas obras. Porque aqui este homem, ele fazia boas obras. Ele fazia esmolas, ele fazia oração, ele fazia jejum. Mas isso não era o suficiente para que ele pudesse ser salvo. Senão Deus não enviaria Pedro até ele. Não precisaria. Se fosse apenas pelas obras, ele não precisaria que alguém fosse até ele pregar esta palavra que nós falamos, que Jesus Cristo é o Senhor de todos, que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados, o dom gratuito da vida. Então muitos pensam que o julgamento vai ser simplesmente Deus abrir os livros e ver as coisas que você fez de bom ou de mal. O problema é que se houver um único pecado ali, tudo de bom que você fez será perdido. Porque a Bíblia fala que se você quebrar uma regra, uma lei, você é culpado por todas. Então olha a condição do homem. Estamos perdidos. O pecado, ele separa de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É questão de tempo. Uma hora a gente peca. Desde a hora que a gente nasce, vai crescendo, vai tendo entendimento, vai tendo contato com esse mundo lá fora. E até em pensamento nós podemos pecar. Então todos pecam. E a Bíblia fala que se algum de nós disser que não cometemos pecado, nós nos fazemos mentirosos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então até Cornélio, um homem bom, um homem justo, temente a Deus, que fazia esmolas, ainda assim, ele precisava ser salvo. Assim como cada um de nós precisa ser salvo. E como é que nós podemos ser salvos? Ouvindo esta palavra, esta mensagem, de que Jesus Cristo é o Senhor de todos, e que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, recebe o perdão, recebe o dom gratuito. Nós lemos no início, Romanos 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por qual motivo ou por qual critério seremos julgados? Pelo seguinte critério: meu irmão e minha irmã, você recebeu o dom gratuito que Deus enviou ao mundo? Você recebeu aquilo que Deus enviou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados? Você recebeu o presente que Deus enviou? Essa é a pergunta das perguntas. Essa é a pergunta do milhão, se a gente fosse brincar aqui. Mas que não é brincadeira. A Ele, Deus constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Quem nele crê, recebe o perdão dos pecados. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a pergunta do julgamento. Você recebeu o meu filho? Você recebeu o dom gratuito que eu enviei? O presente de graça, você recebeu? Pode ter ali 1 milhão de boas obras, mas se estiver um único pecado não perdoado, é por este pecado que você vai ser condenado. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, que os que forem condenados serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e os seus demônios. Imagina o lugar, imagina esse lugar, as companhias e o tormento. Essa não é a vontade de Deus. Deus enviou o seu próprio Filho para viver, sofrer e morrer no nosso lugar. Essa foi a pregação de Pedro, que ele anunciou: Jesus Cristo é o Senhor de todos, e que ele esteve no meio de nós, ele praticou o bem por onde ele passava, ele curou, ele libertou, ele anunciou o Evangelho, ele chamou os pecadores ao arrependimento, e ele foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos, e ele apareceu para muitas e muitas testemunhas. Essas testemunhas, elas foram tão inflamadas pelo amor de Deus, que elas saíram por todas as cidades, pelo mundo afora, pregando essa mensagem,
que chegou até nós um dia, que chegou até o Brasil um dia, que chegou até Guarulhos um dia, que abriu igrejas nesses bairros e que abriram portas onde a Bíblia foi lida, foi ministrada e foi feito convites para que você recebesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim foi para mim, assim foi para você. E hoje o Senhor nos chama para nos lembrar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o Senhor, Ele quer nos levantar para que Ele possa nos enviar, assim como Ele enviou Pedro, para tantas pessoas boas, cheias de boas obras, pessoas bacanas, honestas, gente boa que tem aí fora. E que, para nossa surpresa, irmãos, tem muitos que estão somente esperando uma visita, que estão ansiando por essa palavra, por essa mensagem, assim como Cornélio. Talvez nós, às vezes, nos deixamos desanimar um pouco por conta de que muitos da nossa volta não estão a fim de ouvir, não estão com interesse, não estão ouvindo os convites. Olha quantas cadeiras vazias aqui, por exemplo. Mas existem muitos lá fora, irmãos, que estão ansiando em receber alguém que venha falar dessa mensagem. Que só falta isso para que as peças se juntem, para que as coisas façam sentido em suas vidas. Pessoas que sabem da existência do Senhor, que já têm uma consciência de Deus, como esse homem tinha. Ele sabia que Deus existia, ele acreditava em Deus, ele fazia oração e jejum da forma como ele entendia, da forma como ele foi ensinado. E muitos lá fora estão nessa mesma condição, amam a Deus, sem conhecer a Deus. Fazem coisas que agradam a Deus, sem saber que é exatamente isso que Deus ensina. Pessoas com boa consciência, boa índole, honestos, íntegros, mas que pecadores, como nós, todos nós pecamos. Precisamos do sangue de Jesus, precisamos da graça, precisamos do Evangelho que nos chama ao arrependimento, a receber Jesus como Senhor e Salvador, a nos apresentar diante de Deus para viver uma nova vida. E aí Ele faz uma obra tremenda, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nascemos de novo. E Ele então vai nos transformando de glória em glória para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Romanos 10, 8 diz: a palavra está bem próxima de ti, da tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Foi isso que Pedro fez, meu irmão, e é isso que o Senhor Ele quer chamar cada um de nós, a mim e a você, que você possa mergulhar nisso, porque a segunda pergunta que o Senhor fará para nós é: o que você fez com todos os dons, talentos, recursos, tempo e vida que eu te dei? O que você fez com tudo isso? Como você gastou a sua vida? Na frente de uma televisão? Ou saciando a si mesmo? Ou vivendo de forma egoísta, indiferente às pessoas à sua volta? Como você administrou todas as riquezas que Deus te confiou? Esse dia vai chegar, meu irmão. Uma das coisas mais maravilhosas que nós recebemos quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós entramos nessa porta da eternidade e começamos a enxergar a vida de outra forma, com a perspectiva da eternidade, é que você tenha a consciência de que nesta terra você está apenas de passagem, que você é peregrino e estrangeiro, que a tua cidade e o teu reino não é daqui, é do céu. Então você começa a encarar a tua vida de uma outra forma. Suas decisões e suas escolhas, elas são apoiadas em critérios mais elevados e mais acima do nosso entendimento. Então, em nome de Jesus, desperta, porque o Senhor tem te chamado. Venha, se aproxime, se aliste no exército do Senhor como bom soldado de Cristo, para que Ele possa te enviar a pregar as boas novas a toda criatura. Amém?
Em nome de Jesus vamos orar. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por esse dia, por esse tempo, pela tua misericórdia. Senhor, em preparar, Senhor, essa oportunidade de podermos meditar juntos na tua palavra, de sermos sacudidos, alertados, iluminados, Pai, para que possamos aproveitar ainda em tempo as oportunidades que o Senhor tem nos dado de viver uma vida com propósito, uma vida de fazer, Pai, a tua obra, de viver nesta terra olhando para o céu, de viver nesta terra, Pai amado, juntando tesouros no céu, entregando a nossa vida para que através de nós o Senhor possa ir até as demais ovelhas, Pai, ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, ovelhas que o Senhor deu a vida para salvar e que o Senhor tem gritado nesse mundo, chamando-os de volta para a casa do Pai, chamando-os para estarem de novo na tua presença, chamando-os para que eles possam ir para o céu, para receber o dom gratuito que é a vida eterna e não morrer em consequência do pecado, que é o salário do pecado e a morte, mas o Senhor nos chama para morrer para os pecados e estarmos vivos diante de Ti para toda a eternidade. Obrigado, meu Pai, continue, Senhor, a lapidar esta mensagem em nós e através de nós, para que muitos e muitos sejam alcançados com esta mensagem e também possam, Pai amado, ter ali a escolha, a decisão de receber a salvação, de receber o Salvador, de receber a vida eterna, de serem ricamente abençoados, invocando o Teu nome e se entregando para viver uma nova vida na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, conceda arrependimento, Pai, aos corações. Chama-os, Pai amado, para perto. Em nome de Jesus é a nossa oração, para que assim como Pedro, Pai, possamos ser enviados pelo Senhor e que assim como Cornélio, possamos encontrar, Senhor Deus, um povo disposto, um povo interessado em receber o Evangelho, a mensagem, a pregação do Evangelho, a salvação que há em Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.